Hoje eu vou caminhar e conversar com o Marcelo Araújo. Ele é advogado especialista em trânsito. O Marcelo também é professor universitário, escreve artigos na imprensa e também atua em várias entidades relacionadas à cidadania e, é claro, ao trânsito. Tudo bom, Marcelo? Como é que tá? Tudo jóia? Tudo Vamos bom? caminhar então? Bora. Beleza. Marcelo, antes de tudo eu quero saber como é que você chegou até aqui hoje. Com que meio de transporte você veio aqui para caminhar com a gente? Eu vim de carro, mas como a gente está aqui no Parque Barigui, eu até moro próximo daqui, muitas vezes até, principalmente durante a noite, quando eu não tenho oportunidade de treinar, porque eu gosto muito de fazer esporte, eu costumo vir aqui bem à noite, umas 11 horas da noite ou meia-noite, eu venho de bicicleta, né? E aproveito para correr e pedalar no horário totalmente fora do Mas normal. você não usa a bicicleta para transporte no dia a dia? Não, para mim realmente, apesar de eu ter vontade de fazer isso, a própria, vamos dizer, vestimenta que acaba você na profissão de advogado ter que utilizar, por exemplo, terno, gravata, sapato, os locais que você precisa se deslocar, às vezes muito afastados, acabam não permitindo. O que você acha desses movimentos anti-carro? Essa ideologia que vem surgindo nas cidades de que o interessante é você abrir mão do veículo motorizado e andar a pé ou de bicicleta. Você acha isso realista? Faz sentido em cidades grandes brasileiras, por exemplo? Faz bastante sentido se a gente tomar de base, por exemplo, a Europa hoje em dia, o chique não é mais você ir de carro, é você utilizar o transporte público, o transporte de massa. Em muitas cidades, realmente, se você pensar dessa maneira, se você tiver uma forma de você se deslocar com rapidez e conforto, se torna mais interessante. Então, hoje em dia, você, para encontrar um estacionamento, para você conseguir parar teu carro com segurança, para você se deslocar, é bastante complicado. O que a população sempre busca, logicamente, é que esse transporte massa, que o transporte público, ele seja confortável, ele seja rápido, ele tenha um custo-benefício interessante, porque a tendência é a pessoa daí optar pelo transporte individual e particular, ou seja, ela mesma adquirir o meio de transporte. E nessa forma intermediária, a motocicleta tem sido, vamos dizer, o grande canal de saída, porque é um veículo que você adquire relativamente por um preço baixo, acessível, que você consegue fazer um financiamento a perder de vista, muitas vezes até trabalhar com o veículo, né, no caso dos motoboys, e você tem a questão, vamos dizer, da tua individualidade, o espaço físico que ele ocupa no trânsito, ou seja, consegue se deslocar entre os carros, né, até uma grande discussão a respeito disso existe, e consegue atender a questão do custo também, de deslocamento e manutenção. Infelizmente, uma cidade como a nossa, ela é bastante desfavorável à bicicleta. Primeiro, por não ter locais adequados, por exemplo, a gente está andando aqui ao lado de uma ciclovia, mas aqui é um local de passeio, um local de lazer. Né? No centro da cidade também, a ciclovia que a gente tem, as ciclovias que a gente tem, elas também são mais destinadas a deslocamento até parques, etc. Então você não tem alguma via, uma ciclofaixa, uma ciclovia destinada ao trabalho. Você, para se deslocar de vários bairros da cidade, como por exemplo do Auer para o centro, ou mesmo ali do Portão para o centro, você acaba convivendo com os veículos de maior porte. Você tem a canaleta, você tem os binários, né, que são as vias expressas nossas, você tem aquelas vias que são que tem a canaleta junto, como o exemplo da República Argentina. Então você acaba não tendo um espaço físico, você é projetado pelo carro a sair da rua, porque ele não consegue fazer uma ultrapassagem no que a lei determina, que é 1,5 m. Se for para a calçada, é indevida a circulação de bicicleta sobre a calçada, se você estiver sobre ela, até você corre o risco de atropelar um pedestre. Se você for na linha do ônibus, também oferece seus riscos. O nosso relevo não é tão favorável, porque Curitiba não é uma cidade plana. As condições climáticas da nossa cidade também não são favoráveis, porque Curitiba você tem 3 meses, vamos dizer, de um clima agradável, ameno, de sol, etc. E o restante do ano convivendo com chuva, com frio. Então isso realmente acaba desestimulando a pessoa a se deslocar de bicicleta. Mas então não é chique aqui no Brasil. Na Europa pode ser chique largar o carro, mas aqui pelo contrário, porque você vê as classes até menos abastadas, que de uns anos para cá estão tendo um poder aquisitivo maior, eles estão comprando o carro adaptado. Sai com certeza do transporte público, né? Na França é bastante comum você ter os empresários, etc. Inclusive as bicicletas disponíveis, né, para uma utilização temporária, ou seja, existe a questão de você pegar a bicicleta, devolvê-la
como transporte público disponível para a população, faz o recolhimento de uma taxa, ninguém rouba a bicicleta nem nada. Aqui algumas seguradoras já tornam disponível a possibilidade de que você utilize bicicleta quando você deixa o teu carro no estacionamento, alguma coisa assim, ela coloca à disposição bicicletas, exatamente, para que você possa utilizar dentro desse mesmo conceito, né, do transporte que não polui, que dá um benefício em termos de saúde, em termos de benefício físico, né, que ocupa pouco espaço na rua, e que logicamente deixa a pessoa, vamos dizer, com uma sensação melhor, né? Tão estressada assim. Infelizmente os riscos que a pessoa corre na nossa cidade acabam realmente não estimulando o uso da bicicleta. Não faz muito tempo, há 8, 10 anos, você conseguia atravessar Curitiba de carro em 15, 20 minutos. Hoje você não faz isso com o dobro desse tempo, você não consegue fazer difícil. isso. Tem muito carro na rua, tem carro demais. Você vê que as vias, elas chegaram num limite. Você tinha disponibilidade de utilizar, vamos dizer, para o deslocamento, as vias que comportavam um grande número de veículos, né? Mas hoje em dia elas já ficaram inchadas. Por exemplo, as várias obras na Marechal Floriano, por exemplo, que hoje acontecem ainda, e Curitiba virou um canteiro de obras, até mesmo para tornar possível esse deslocamento. Então você veja que apesar de Curitiba privilegiar o transporte público, o transporte massa, através dos ônibus biarticulados, articulados e as várias linhas que dispõe, ainda existe, logicamente, um enfoque para o veículo, né, para que ele possa utilizar o centro da cidade e os vários bairros, porque Curitiba é uma cidade descentralizada. Você hoje tem os bairros autônomos, né, com os vários serviços, escolas, faculdades, etc. A pessoa consegue morar, trabalhar no bairro, ela não necessita ir para o centro, mas cada um desses bairros já está inchado. De qualquer forma, Marcelo, a gente tem a impressão que o carro virou o grande vilão do trânsito hoje em dia. É isso mesmo? O trânsito ele é formado de vários integrantes, vários componentes. Nós temos sempre o pedestre, né, porque todos são pedestres, né, de alguma maneira. Temos o ciclista, o motorista profissional, o motorista de ônibus, de veículo pesado e o do automóvel. Na verdade, se você imputar essa responsabilidade, esse rótulo ao automóvel, pode ser injusto, uma vez que é a grande maioria. Se você considerar que todos são pedestres, e considerar que o ser humano é que é o problema, até porque muitas vezes ele concorre para a ocorrência do acidente, ele também precisaria ser melhor educado a se comportar no trânsito. Então, se for apontar um vilão, na verdade aqueles que mais hoje estão concorrendo para os números, o automóvel está presente e a motocicleta, infelizmente, né, o veículo disponível para a população mais acessível, motorizado mais acessível, ele é um grande vilão também. Pois é, então vamos falar das motos, né? Hoje o Brasil é talvez uma das 5 maiores frotas de motocicleta no planeta. E a gente falou em vilões, e pelo menos assim, para o senso comum, você pergunta para qualquer motorista, até quem está na rua direto como taxista, você vê que eles têm um ódio mortal do motociclista, principalmente o motoboy que está trabalhando. Isso é o quê? Está faltando educação? Por que tem essa intolerância com relação à moto? A gente sabe por quê, mas tem uma saída para esse problema, para tornar essa convivência mais pacífica, pelo menos? Talvez o contrário seja verdadeiro. Se nós dois fôssemos motociclistas, usuários, teríamos a opinião contrária, né? Intolerância com o automóvel. Então, você veja que são dois viés que estão, ao invés de seguir no mesmo sentido, estão seguindo em sentido contrário. E um dos grandes exemplos é a discussão a respeito da utilização da motocicleta entre os veículos, aquela ultrapassagem nos corredores e a ocupação de uma área ou de um volume compatível de um veículo de 4 rodas. Então você tem inclusive projetos de lei que hoje estão na Comissão de Transporte e Viação da Câmara dos Deputados e que justamente coloca a proibição do motociclista circular entre filas ou entre a guia e a fila de veículos. Então existe uma corrente que defende a proibição, ou seja, que justamente pelos acidentes que acontecem, todos os riscos que oferece para o próprio motociclista deveria ser proibido e foi objeto de várias entrevistas, debates a respeito do assunto. E do outro lado, a posição do motociclista, inclusive foi interessante, um especialista de Brasília, o professor Davi Duarte Lima, numa entrevista no jornal
matutino de televisão, ele falou vários minutos a respeito do problema da segurança, etc, etc. E um motoboy, eu entendo que ele, com uma frase, ele se colocou no mesmo patamar da argumentação. Ele simplesmente falou: me diga uma coisa, o que aconteceria se no trânsito de São Paulo a moto ocupasse o mesmo espaço de um veículo de 4 rodas? E você imagina se seguisse essa linha da moto não poder ocupar um espaço pequeno, se tornaria absolutamente inviável. Então, aos dois lados da moeda, a gente não pode trabalhar fora da realidade.